Está escrito: então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Quantos dizem amém? Amém. Esse é um dos textos bíblicos envolvendo a particularidade dos apóstolos mais tocantes, mais tremendos, porque ele expõe a fraqueza, a fragilidade do ser humano. Como ele pode ser fraco, como ele pode ser frágil, mesmo depois de ter sido exposto a tanto da parte de Deus. Afinal de contas, nós estamos falando de um homem que ouviu, não da boca de terceiros, quartos ou quintos, mas ouviu da boca do próprio Jesus coisas maravilhosas, como por exemplo dizer para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma pessoa que ouviu o que Pedro ouviu, testemunhou o que Pedro testemunhou, foi elevado do posto da condição de uma pessoa comum, de um trabalho comum, de uma casa comum, ao grupo ministerial do Messias de Israel. Como diante de ser exposto a coisas tão grandiosas e eternas, alguém pode se mostrar tão fraco? Então a primeira coisa que está muito clara aqui, e não é novidade para você, só vim te lembrar, até os grandes nomes da Bíblia tiveram suas grandes fraquezas. O que está acontecendo aqui, Jesus havia profetizado. Diante de uma bravata que Pedro declarou, dizendo: eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Uma declaração superlativa, de alguém que parecia estar muito forte, muito pronto, muito convicto. E Jesus diz para ele: coisa nenhuma, eu te digo que ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Na verdade, Jesus conhecia Pedro muito mais do que ele mesmo. E quando ele disse: eu estou disposto a ir até lá, Jesus disse: você não chega nem até aqui. Ele conhece a cada um de nós profunda e intimamente. E é muito melhor você se basear na forma como Deus está olhando a sua força, do que você tirar suas próprias conclusões. Por 2 razões. Primeiro, porque pode ter coisas para as quais você acha que não tem força, e Ele está olhando e dizendo: você tem força sim. Segundo, porque tem coisas que você pode achar que aguenta e resiste, e Ele está dizendo: não entra nessa não, que você não vai aguentar. A forma mais precisa e exata da gente se conhecer é através do espelho da palavra. Ele diz a realidade sobre eu e você. Então Jesus disse isso para Pedro, e como não poderia deixar de acontecer, porque Jesus falou, seguem-se os fatos. Jesus é preso no jardim do Getsêmani, os discípulos se dispersam rapidamente, assombrados com aquilo que estava acontecendo, na expectativa de que ocorresse uma reviravolta a qualquer momento, porque esse é um pano de fundo que você tem que levar em consideração. Os judeus não esperavam um libertador puramente ou meramente espiritual, esperavam também um libertador político. Então, na verdade, até a última hora, todo mundo esperava que de alguma maneira Jesus fosse reagir em relação a tudo aquilo. Parecia ter esquecido que ele mesmo havia dito que ninguém tomava a sua vida, ele voluntariamente a entregava para depois se tornar a tomá-la.
como uma ovelha muda seria levado ao matadouro. Não deveriam esperar que ele pudesse de repente startar uma revolução, convidar milícias de anjos, ou sabe lá Deus o quê, e fazer alguma coisa que libertasse Israel de Roma. Mas não era isso que Jesus ia fazer, mas era isso que eles esperavam. Os discípulos se dispersam, talvez, repito, esperando que Jesus ainda pudesse sair com o coelho da cartola, uma reação inesperada, convocar uma revolução, derrubar o sinédrio, derrubar o império, derrubar tudo. E nessa dispersão, o evangelista João coloca os olhos, o foco em Pedro e conta para nós a condição do homem que disse que estava pronto a ir com Jesus até a prisão e a morte. Pedro, porém, seguia-o de longe. É tão interessante olhar para essa expressão, seguia-o de longe, porque ela não se harmoniza, ela não conversa. Com o quê? Com o que de mais básico se espera de um discípulo. O discípulo judeu, inclusive, era uma maneira de você entender, falava-se que o verdadeiro discípulo, o discípulo mais intenso, ele carregava na cabeça a poeira do pé do seu mestre, de tão perto que ele andava do seu mestre. Então seguir de longe é um contrassenso, não tem harmonia nessa frase, não no contexto da vida de um discípulo. Então aqui a coisa começa a estar completamente errada, porque alguém que Jesus trouxe para perto está andando longe. Alguém que Jesus chamou para perto está andando longe. E se alguém que Jesus chamou para perto está andando longe, por boa razão não é. Porque ninguém segue de longe sem uma razão. Eu nunca vi alguém seguir outra pessoa de longe, se não houver circunstâncias embaraçosas e complicadas por detrás. Eu nunca vi ninguém precisar estar omitido, estar escondido, seguindo outra pessoa, se não houver nenhuma razão embaraçosa envolvendo isso. Então a primeira coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: não foi para isso que Deus te chamou, não. Aponta para umas 5 pessoas e diga para ele: não foi para isso que Deus te chamou, não. Deus te chamou para andar perto, com legitimidade, com clareza. Deus chamou para andar perto, sentindo o cheiro dele, a graça dele, a unção dele é perto. Jesus quer perto. Pedro, porém, seguia-o de longe. E Jesus vai ser introduzido para um julgamento improvisado e arbitrário. O sinédrio, para onde Jesus deveria ter sido conduzido, estava fechado, não funcionava de madrugada. Nós estamos falando de alta madrugada. Então, de uma maneira arbitrária e improvisada, Jesus vai ser introduzido na casa do sumo sacerdote, julgar alguém numa casa comum. Isso é totalmente descabido, antiprotocolar. O interrogatório começou e Jesus não respondia, não reagia, não convocava os tais anjos, não dava um grito de libertação, não fazia com que eles caíssem por terra, não reagia de nenhuma maneira, não convocava uma revolução. Aquilo começa a trazer para Pedro um tipo de sentimento que eu consigo entender. De verdade eu consigo entender. Porque imagina você ter largado tudo. Eu não estou falando largar uma parte, largar um cadinho, estou falando largar tudo. Largar peixe, largar rede, largar barco, largar o convívio frequente com a família, largar tudo. E andar atrás de uma pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 3 anos e meio. E de repente essa pessoa sai presa de um momento de oração, é introduzida na sala do sumo sacerdote. Você está vendo que o negócio está montado, está forjado. Você está vendo que está armado, que a coisa está feia, está pronta. E aquele em quem você esperava, de quem você esperava vir poder, autoridade, reação, está calado, entregue, passivo. Bate um desespero típico daquelas pessoas que começam a pensar: será que eu fiz a coisa certa? Será que eu andei atrás da pessoa certa? Será que eu gastei meus dias pela causa certa? Quando Pedro vê-se nessa situação, imediatamente, não por coincidência, mas na mesma hora que Pedro está se sentindo abandonado, desolado, com frio, os servos do sumo sacerdote acendem uma fogueira no pátio da casa. E eu preciso dizer para alguém aqui essa noite:
Se você pensa que no seu momento de frio mais cortante, acenderam uma fogueira por acaso, você é ingênuo demais. Se você pensa que justamente no momento... Pessoal, eu preciso só que abaixe um pouquinho, que está muito alto aqui o musical da galera. Está uma benção, só que está muito alto. Então olha para mim. Obrigado, gente, tá? É só o controle lá da galera mesmo, mas muito obrigado de verdade. Está ótimo, mas escute aqui. Se você pensa que no momento onde um homem se sente completamente desolado, inseguro, um grupo se reúne com a fogueirinha acesa e para melhorar tem um lugar vazio. É muita ingenuidade você pensar que aquela porta se abriu justamente quando você pensou que Deus tinha fechado a porta dele para você. É muita ingenuidade você pensar que por um conjunto de coincidências, alguém que estava sumido na história da tua vida há anos, apareceu bem no meio da sua maior crise conjugal. Um aleluia maroto lá fora. Será que você realmente vai continuar atribuindo ao acaso que fogueiras sejam acesas pelo mundo na hora do seu momento de frio? Será que você vai realmente continuar jogando na conta do acaso que colos apareçam para você nos momentos de maior desolação das suas emoções? Será que realmente você vai pensar que tudo isso aconteceu por acaso? Apareceu um lugar vazio, gente acendeu fogueira, um grupo se reuniu. Quando o seu grupo se dispersou, você, Pedro, que o grupo dos apóstolos se dispersou, um outro grupo se reuniu. E você acha mesmo que a reunião desse outro grupo, justamente na hora que o seu parece ter se desmantelado, é fruto de coincidência? Sabe por que você aderiu àquele grupo? Porque você achou que tinha perdido o lugar no seu. Sabe por que você se assentou nessa fogueira? Porque você pensou que foi expulso do altar. E Deus me trouxe hoje aqui, e ainda que seja sem um aleluia, sem um glória a Deus, eu vou entregar tudo que eu já passei dessa fase, não preciso disso. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: você tomou um outro lugar, porque você pensou que tinha perdido o seu. Mas eu te trouxe aqui para te dizer: saia daí enquanto há tempo e retome o lugar que ainda está te esperando. É interessante porque de uma hora para outra os crentes entram numa de achar que as coisas todas aconteceram por acaso. Eu acho isso tão estranho, porque a gente acredita num livro que tem 66 livros que o compõem, escritos num intervalo de séculos por pessoas diferentes, a maioria das quais não foram contemporâneas. Todos esses livros se reúnem em um livro só, chegam na sua mão milhares de anos depois e você acredita nele. Mas de repente te dá um ceticismo e você não consegue ver debaixo das suas barbas que fogueiras que se acenderam só para te acalentar, para te chamar, para te convidar, para você esquecer quem está na sala olhando para você e te dizendo: volta para o teu lugar, volta para o teu lugar, volta para o teu lugar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para entregar na noite desse dia. Essa fogueira que o mundo acendeu, Jesus vai jogar um balde d'água nela hoje. Cuidado com os seus momentos de insegurança. Cuidado com os momentos onde você sai magoado de um culto, os momentos onde você sai chateado de uma reunião ministerial. Pergunte por quê? Porque é nessa hora que a fogueirinha acende. Fogueirinha não costuma acender quando você sai cheio de convicção, cheio de fé, cheio de palavra. Não. Porque aí você vai olhar a fogueira e vai dizer: tá louco, senta ali nada, eu tenho um lugar no reino de Deus, eu tenho um chamado, glória a Deus. Não. Satanás não vai queimar cartucho acendendo fogueira na hora que você está com a corda toda. É na hora que você acha que perdeu o teu lugar. É na hora que você bota na tua cabeça que está sendo perseguido na igreja. É a hora que você cisma de se magoar com coisas pequenas que são da convivência interpessoal, mas você insiste em pensar que elas não vão acontecer na igreja. E é óbvio que elas vão, porque isso aqui não é um exército de anjos, não é de robô, é de gente. Então quando você sai criticando o convívio na igreja,
Quando você sai chateado com as suas relações interpessoais. Quando você cisma que o pastor pregou e te mandou uma indireta. É quando você sai que a fogueirinha acende. Para trazer acalento para quem está se sentindo desamparado. Para trazer conforto, para ser um ambiente de hospitalidade, de convite, de acolhimento para quem acha que perdeu o seu grupo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te entregar, Pedro. Você não perdeu o grupo não perdeu você e Jesus não perdeu ninguém. Levanta a tua mão mais alto que você puder. A palavra que Jesus te disse aquele dia, Pedro, ainda está de pé. Ele te comissionou, te convocou, te elegeu. E o que está acontecendo agora vai provar que Ele conhece você melhor do que você mesmo, mas no final, se tiver arrependimento e quebrantamento, vai ter restauração e perdão também. Aleluia. Oh, aleluia. Quando a fogueira acendeu, Pedro com frio, se sentindo sozinho, longe do grupo, se sentindo descoordenado, desmantelado, abandonado, um grupo reunido, uma fogueira acesa. Que cenário perfeito, que cenário convidativo. E Pedro tomou lugar entre eles. Significa que então havia, vocês estão me ouvindo bem, gente? Sério mesmo, é de verdade, porque estão me ouvindo bem mesmo? Então, vamos lá. Então se Pedro tomou um lugar entre eles, é sinal que havia? Sim, ele não teve que pedir licença para ninguém. Ninguém levantou e disse, senta aqui, não. Ele viu um lugar vago. Sabe aquela hora que a coisa está toda desenhadinha, toda prontinha. O táxi aparece na hora. Aleluia. Para você vir para a igreja, o trânsito está ruim, a carona some, o Uber cancela. Agora, para ir para a fogueira... Você chama um Uber, aparece 3. Você chama um táxi, aparece 5. Porque os caminhos sempre serão facilitados quando o destino é a perdição. Pedro tomou lugar entre eles, sem esforço, sem dificuldade, não teve que empurrar ninguém, não teve que pegar a senha, tudo muito facilitado. Do jeitinho que a gente gosta, com praticidade. Sentou-se na fogueira com o grupo e Jesus tinha dito, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Daqui a pouco alguém olhou. Oxi é por minha conta. Ou então, nu. Tem mineiro aí? Tem mineiro aí? Só a pastora aqui. Cadê a pastora mineira? Olhou para ele e falou assim, ué, você é um deles. Ué, tu é do grupo do que está sendo julgado lá dentro. Eu disse, eu? Sou nada. Primeira vez. Daqui a pouco uma segunda pessoa olha para ele. Conheço você. Tu também é galileu? Ah, com certeza. Tu está com ele. E Pedro disse, eu? Você está louca, mulher? Tô nada. Agora, peraí. As pessoas não usavam cortes de cabelo. Homens não usavam corte de cabelo diferente. Não era um com barba ou sem barba, um de bigode, um de cavanhaque. Não era um com roupa curta, um com roupa comprida. Não era um de boné, outro sem boné. Não. Todo mundo basicamente se vestia da mesma igual. Todo mundo com cabelo longo, todo mundo com barba, todo mundo com vestido longo, monocromático. Não tinha esse negócio de colorido, nada disso. Ou seja, não era fácil você identificar uma pessoa, senão pelo rosto. Você tem que olhar, tem que identificar. Quem é que facilitou essa identificação? A fogueira. Porque não amanheceu ainda. Nós ainda estamos na alta madrugada, quase amanhecendo, na penumbra, não tem poste, não tem luz pública, não tem nada disso. Pedro só foi identificado porque ele estava perto do fogo. Se ele não tivesse perto do fogo, o rosto dele não teria ficado tão visível a ponto de alguém olhar e dizer, conheço você. Se andava com ele. Então isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é delicioso. Porque esse mesmo fogo de fogueira do pessoal aí, que te atrai,
também te expõe logo depois. E eu vou falar um negócio aqui com gosto. Esse carão tu vai ter que passar. Esse fogo que te convidou e te acalentou também vai mostrar que você está onde não deveria estar. Aleluia! Eu estou liberando uma palavra segundo a ordem do Senhor essa noite. Tem gente aqui que está onde não deveria estar, anda em convívios que não deveria estar, rodas que não deveria estar, conversas que não deveria estar, mesas que não deveria estar, e eu estou profetizando na autoridade do nome daquele que me chamou. A qualquer hora dessas alguém vai te olhar e vai dizer: cara, bem te vi na Lagoinha um dia desse, o que você está fazendo aqui? Esse não é o teu lugar. Exposto uma. Exposto duas. E agora a Bíblia diz uma coisa que me deixa... Repete comigo para eu saber que você ainda está aí. Eu começo a encerrar. Diga: passada 1 hora. Houve um intervalo de tempo entre a segunda negativa de Pedro e a terceira. E esse intervalo a Bíblia diz qual foi: 1 hora. Jesus tinha dito: você vai me negar. Ele já tinha negado e demorou 1 hora para negar a terceira. É impressionante como o tempo na fogueira passa rápido. Não há muito tempo atrás, na verdade no dia anterior, Jesus tinha deixado Pedro, Tiago e João e tinha ido adiante para orar. Quando Jesus voltou, estavam os 3 dormindo. E Jesus disse assim para Pedro: Pedro, tu não podes vigiar comigo nem 1 hora. Pastor, cri. Volta com essa mente para cá. Você não está vendo? Que o mesmo homem não consegue estar com Jesus em vigilância. Como é que a gente tem a capacidade de gastar o precioso tempo da nossa vida nas fogueiras dos pátios, nas convivências erradas, bebendo de água suja, tomando conteúdo inapropriado que não edifica, e não temos a igual capacidade de designar para o Espírito Santo o mesmo tempo, a mesma dedicação, a começar por mim. Que o Espírito de Deus quebrante corações nessa noite de culto. Ouça aqui, eu estou liberando que você e eu vamos passar a dar mais tempo para Deus, mais tempo para Deus. Passa 1 hora. O intervalo entre a segunda e a terceira vez que Pedro negou é 1 hora. Não no relato de Lucas, mas no relato de um outro evangelista. Diz que uma destas pessoas que pergunta a Pedro e ele nega, uma delas diz uma coisa assim. A Bíblia diz que um deles ali na fogueira era um parente de Malco. Pastor, e quem é o Malco? Que eu estou aonde está o Malco na história? O Malco era um servo do sumo sacerdote que tinha ido comandando o pelotão que foi prender Jesus no jardim do Getsemane. E quando ele estava na frente do pelotão, o Pedro pegou a espada e cortou a orelha dele. Jesus foi lá, botou a orelha dele no lugar. Agora olha como o mundinho é pequeno. Daqui a algumas horas está todo mundo na fogueira e tinha um parente do cabra que ele cortou a orelha. Que mundinho pequeno. Que olha para ele na fogueira e diz assim: eu sei quem você é. Tu cortou a orelha do primeiro. Um jeito de orar, uma forma de se expressar, uma maneira de aconselhar. Todos nós aqui temos alguma coisa que nos define, nos marca, e isso vai nos acompanhar em fogueira, em deserto, debaixo d'água. Tu pode botar o boné para frente, o boné para trás, pode mastigar chiclete, tu pode botar cavanhaque, tirar cavanhaque, tu estás marcado. Lamaracalaceia. Você pode apagar as tuas fotos de crente no Instagram. Ah, ele está aqui, hein? Aleluia.
Você pode bloquear algumas pessoas que você julga que são inconvenientes, né? Porque elas sempre ficam tentando trazer você de volta para o teu chamado, de volta para o teu lugar. Só que você está marcado. Quando a terceira pessoa se manifesta, Pedro diz: não sou eu. Eu não conheço esse homem. O galo canta. Quando o galo canta, a Bíblia diz uma coisa que me corta a alma. Jesus olha para ele. Porque enquanto eu estou tão imerso lendo aqui, orando, pregando, falando para você, a gente vivendo esse texto juntos, a gente esquece que Jesus estava no outro cômodo. A verdade é que Jesus estava num lugar de onde ele podia olhar Pedro, e pior, Pedro podia perceber que estava sendo olhado. Só que ele estava tão envolvido na fogueira, que se perdeu do olhar de Jesus. Mas quando ele disse não pela terceira vez, o olhar de Jesus achou ele. E Jesus não precisou dizer uma palavra. Porque tem horas que Deus não precisa dizer nada, Ele só precisa te olhar. E aí você vai se dar conta do que Ele disse que ia acontecer e você não levou a sério. Das advertências que homens e mulheres de Deus, da sua família, da sua igreja, deram a você e você não levou a sério, superlativando a sua força, acreditando que você poderia resistir isso, aquilo, ir lá e acolá e sair ileso. E olha você e agora onde não deveria estar, cercado por quem não deveria estar te cercando, e olhando o olhar desapontado do teu Salvador. Jesus não disse nada e também não precisava. Só olhou para Pedro. E Pedro fez uma coisa, na verdade duas. Levantando-se dali, foi para fora e chorou amargamente. Eu tenho duas coisas para dizer para terminar essa mensagem. A primeira: só funciona assim. Pergunte como? Horrível. Pergunte como? Se chorar, mas sair. Porque lágrima de quem não sai da fogueira não vale nada. Você pode apagar esse fogo de tanto chorar, mas se você continuar no mesmo convívio que não deveria, nas mesmas alianças que não deveria, distante do teu propósito do mesmo jeito que deveria, essas lágrimas não têm valor. A lágrima de Pedro só sinalizou algo de positivo porque ela foi precedida pelo gesto de abandonar o lugar que ele não deveria ter entrado. Eu tenho algo de Deus para dizer essa noite. Você vai sair de todo lugar que não deveria ter ocupado. E depois disso, o teu choro marcará o início de um tempo de restauração e de perdão. E se alguém acredita nisso, dê um glória a Deus, dê um grito de aleluia. Olha para mim. Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Todo o processo de julgamento de Jesus acontece alta madrugada. O galo canta 3 vezes. Nós estamos falando do momento da alvorada. Está amanhecendo. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Não é nessa hora que o galo canta? Então nós estamos falando de que momento aqui? O momento que Pedro está chorando. É o momento do amanhã? Do amanhã? Que coisa, né? Porque eu amo tanto uma palavra, um versículo, você também. O choro pode durar uma noite e a alegria vem pelo amanhecer. Mas Pedro está chorando no amanhecer, quando era para estar se alegrando. Porque o amanhecer pode trazer ou o choro ou a alegria, depende de como você passou a noite. O choro pode durar uma noite inteira e a alegria pode vir ao amanhecer. Ou então, para aqueles que passaram a noite negando, vão amanhecer chorando amargamente. Mas eu tenho uma palavra de esperança para entregar para o teu coração essa noite.
Eu tenho uma palavra de esperança para entregar para o teu coração essa noite. Você tomou o lugar onde não deveria ter tomado, se aproximou, aliançou a quem não deveria ter se aliançado, foi convidado pelo acalento do fogo dos ímpios, porque estava se sentindo abandonado, decepcionado na fé. Foi uma crise e nós vamos lidar com isso dessa maneira, mas não é permanente, não é definitivo. O plano de Deus para a sua vida ainda está de pé, aguardando apenas um gesto de quebrantamento e de arrependimento seu. A história de Pedro não acabou nesse capítulo. Ele ainda foi o bispo primaz da igreja, uma das 3 colunas da igreja primitiva, porque foi levantado, perdoado e restaurado. E eu creio que o mesmo Jesus que perdoa, levanta e restaura está aqui em Alphaville hoje. Quem acredita, dá um pulo dessa cadeira agora. Seriandro koya surimi andelema anaria hasoro konoshande iria makalabaru yasande ayana hayo shekere praha rokonoria katre kanjo eminaya halabara kanto ebiara barayashe. Você só precisa se levantar do lugar que você não deveria estar e retomar o lugar que você deixou. E esse lugar que você deixou não está ocupado, não está obstruído, não tem uma faixa amarela escrito interditado, proibida a entrada do fulano, não. Está esperando você. E o Espírito de Deus está me dizendo: é agora. A pressa que eu tenho é agora. Eu quero os meus de volta no lugar que eles deixaram agora. Pastor, eu sou a pessoa que abandonei o meu lugar em Deus. Eu sou a pessoa que me assentei na roda dos escarnecedores, me assentei na fogueira dos ímpios. Eu saí da igreja decepcionado, saí do ministério cheio de mágoas, mas eu quero retomar o meu lugar no Senhor, hoje, aqui e agora. Pode liberar o espaço aí, pode liberar. Se é com você que eu estou falando, se você precisa retomar o lugar que você deixou, saia do teu lugar agora e vem aqui no altar que eu quero orar por você. Vem no altar agora, correndo, em nome de Jesus. Sai do teu lugar correndo e vem no altar agora. Corre para o altar agora. Sai correndo e vem para o altar agora. Vem, 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 vem. Ele não te lavou com sangue para você andar longe, não. Ele te chama para perto outra vez. Irmã Carol nos abençoa com uma canção. O tempo da execução dessa canção é o tempo que você vai ter para sair do teu lugar correndo e vir no altar. O tempo da execução dessa canção. Agora, em nome de Jesus, vem. É mentira do diabo que Deus não te quer mais. É mentira do diabo que não dá mais tempo. Ainda dá tempo. E ficar
está contigo, Ele está contigo. Tem perdão e aceitação na casa do Pai. Eu estava longe. Eu estava longe. Você estava perto. Eu te rejeitei em troca. Não foi assim? Me senti sozinho. Não é essa a história de Pedro? Me tornou seu filho. Fez de mim sua morada. E eu disse: és bem-vindo. Eu vou começar a orar em 25 segundos. É para você ter ideia da urgência do tempo. Sai do teu lugar agora e vem aqui no altar. Pastor, eu não posso ficar aqui no escurinho? Não. Não. Você não é melhor do que essas pessoas que estão aqui? Elas não se expuseram, vieram aqui no altar. Por que você não faz o mesmo? Você vai esperar alguém colocar o dedo na sua cara na fogueira e falar: você não está aqui, cara, esse mundo não combina com você. Sai do teu lugar e vem aqui no altar agora. Você tem 5 segundos, eu vou começar a orar. 3, 2, 1. Igreja, levante as mãos para cá agora. Bem alto, bem alto, bem alto. Pai, em nome de Jesus, eu estou apresentando estes teus filhos queridos. O olhar do Senhor os encontrou essa noite. E eles entenderam que seria impossível continuar vivendo a vida deles, ignorando essa oferta de salvação, de graça, de reconciliação que foi apresentada a eles essa noite. Obrigado por aqueles que atenderam a tua voz, não endureceram seus corações. Faz uma obra linda na vida deles, Senhor. Faz uma obra linda na vida deles. Começa a restaurar tudo, de dentro para fora, de cima para baixo, baixo para cima. Vai restaurando tudo. Pega os cacos, pega os cacos, Senhor. Como vaso que se quebrou na mão do oleiro, refaze-os agora. Refaze-os agora. Tudo que foi perdido, toda a destruição, todo o impacto do pecado, da distância, todas as maldições contraídas, as doenças contraídas pelo corpo. Oh, o Senhor me diz para orar assim: as doenças contraídas pelo corpo, nesse período que estiveram longe da tua presença, até nisto o Senhor terá misericórdia. Ebarai. Levanta-os para aquela obra que tu anunciaste um dia para eles, porque aquela tua boa palavra ainda está de pé. Eu creio nisso e declaro perdão, aceitação, restauração destas pessoas que estão aqui no nome de Jesus. Amém